Hoje à noite nós vamos falar de mais um princípio do Cristo. Eu não gosto da palavra mandamento, porque na verdade ela empobrece a graça de Deus revelada em Jesus. Então eu gosto de chamar de princípios de vida, ou luz para a vida, que quando a gente vai lá para o proto-hebraico e vai procurar a palavra mandamento, ele diz, luz para um caminho bem-sucedido. É assim que nós encontramos lá. Então é daqui que nós tiramos luz para a vida, porque Jesus traz o seu conjunto de iluminação, doutrina e filosofia de vida, sabedoria para a vida. E dentre todo o conjunto de sabedoria que do Pai ele entrega para os seus discípulos, temos aqui um texto que é Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, um dos textos mais conhecidos das igrejas evangélicas, principalmente, mas também não é desconhecido do católico, também não é desconhecido dos espíritas, porque é 3 versículos, Mateus 11, 28, 29 e 30, que trata de um convite de Jesus, e eu hoje olhando ele ali, acabei observando que tem ali vários temas. Dá para distribuir aqui uns 7 temas para pregação. Obviamente eu não vou discorrer sobre 7 temas diferentes, mas estou destacando a ordem de Jesus para tomarmos. Claro que é uma ordem que se sujeita à nossa vontade. Tome o meu jugo. Então é sobre esse tema que nós vamos tratar nessa noite. Tome o meu jugo, segundo as palavras de Jesus. Ainda que eu não vou desprezar nenhuma das palavras que está dentro destes 3 versículos. Então, eu enumerei aqui da seguinte forma. Primeiro, nós temos um convite de Jesus. Um convite. Qual é o convite? Vinde a mim. É interessante. Jesus olha para aqueles que estão rodeando ele e, sem nenhuma discriminação, sem nenhum tipo de preconceito, sem olhar raça, cor, religião, sem olhar a índole do indivíduo, se era boa ou má, sem olhar se esse indivíduo tem defeitos ou não, se ele está bem ou mal, ele faz um convite abrangente, que atinge todos que estão ouvindo ele. E o convite é: venham a mim. Cheguem-se a mim, venham cá, chegam para perto, aproxime-se de mim. E aí, então, sem nenhuma discriminação, ele envolve todos. Quem é para vir? Quem é o convidado? Todos. Quem estiver ouvindo. E dos que estão ouvindo, quem quiser dar ouvidos. Então, primeira coisa do convite de Jesus é: se você quiser, se você estiver afim, se você confiar em mim, se você achar que eu posso te ajudar, se você entender que de mim pode emanar virtudes divinas para abençoar a sua vida, ajudar você, venha a mim. O princípio é esse. Após a vírgula, ele coloca assim: os cansados e oprimidos. É interessante, os cansados, os que já cansaram da vida que levam, cansaram dos seus sofrimentos, das suas angústias, que fazendo uma análise interior do seu próprio ser, olha, estou cansado dessa vida, não aguento mais, as coisas assim não são legais. Ele disse: se você está assim, venha a mim, aproxime-se, vamos conversar, vamos trocar ideias, eu vou te ajudar, eu posso fazer alguma coisa por você. E
os sobrecarregados, oprimidos. Porque há pessoa que não cansou da vida, mas está embaixo de uma carga, está sofrido, está diante de quadros existenciais que aterrorizam. Tem pessoas que não cansou de viver a vida que está vivendo, mas que está esmagado por circunstâncias, por situações, por enfermidades. Olha, eu estou falando aqui de enfermidade, estou lembrando daquela mulher hemorrágica, que anos e anos e anos andou embaixo de preconceito por causa de uma enfermidade. Ela não tinha culpa de estar enferma, mas tinha ainda uma lei que a proibia de tocar nas pessoas, que a impedia de frequentar as reuniões lá no pátio do templo, que a impedia de se relacionar com toda a liberdade com os outros. Fora isso, a própria enfermidade que a oprimia, que a angustiava, que a deixou em uma situação de pobreza, porque está escrito que tudo quanto tinha, ela gastou com os médicos. Não tinha mais o que gastar. Vocês imaginam a carga, o peso sobre a condição psicológica dessa mulher. Que opressão, que carga, que coisa terrível. Mas o convite de Jesus se estende a ela também. O convite de Jesus se estende também aos oprimidos por distúrbios psicológicos que surgiram por causa de grandes sofrimentos e impactos da vida, em que em algumas ocasiões a pessoa não tinha culpa de nada, mas que foram roubadas, que foram escravizadas, que foram judiadas, maltratadas. Ora, essas pessoas sobrecarregadas, embaixo de opressão. Temos até um caso de uma opressão que era de um espírito imundo que amarrava uma mulher, que a fez encurvar. Olha a carga dessa mulher, que a fez encurvar e que colocou ela curvada num olhar só para baixo. No indicativo, e isso não está à toa no Evangelho, mas dá um indicativo daquele que já não tinha mais esperança e que não tinha mais nem força de olhar para cima. E Jesus chama toda essa gente. Eu poderia enumerar multidões e multidões de oprimidos. Jesus os convida: vinde a mim, vinde a mim, venham. É possível que muitos dos que ouviram, mas como? Como que eu vou me apresentar para ele? Eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema, as minhas cargas são minhas culpas. Eu me sinto culpado diante dos quadros existenciais. E Jesus simplesmente diz: vem, vem a mim, eu vou aliviar a tua carga, porque ele traz uma promessa, e a promessa é: eu vos aliviarei. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, é extraordinário. Qualquer um, venha, 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 venha. Às vezes, dentro do contexto religioso, a gente vê até os convites, mas os convites vêm cheios de detalhes, né? É só se for aqui, só se for ali. E Jesus não está nem aí para nada disso. Jesus olha e diz: vem cá, todos vocês estão precisando. Na sequência, ele coloca uma condição para algo maior do que o alívio do jugo pesado que o indivíduo leva e do fardo, do jugo e do fardo que pesam sobre ele. Ele vai colocar uma condição para ir um passo além, porque a libertação, a retirada do jugo vai se dar na relação, no conhecimento com Jesus. No conhecimento com Jesus. Eu vou me aproximar dele, ele vai. Só se aproximar de Jesus já vai dar uma coisa boa no indivíduo, né? Eu fico imaginando Jesus aqui, nós reunidos, né? E a gente se aproximar dele, chegar pertinho de Jesus. Ô Jesus, eu sou o Adilson. Tu sabe muita coisa, né? Tu tens aí discernimento, tens palavra da ciência, palavra da sabedoria. O Pai te revela coisas. É possível que tu saiba mais de mim do que eu mesmo.
Mas eu sou disso, Jesus. E aí, claro, eu ia falar baixinho, pertinho dele, os meus defeitos. Não é falar para vocês tudo escutar. É Jesus. Eu sei que da boca de Jesus ia fluir, iria vir uma palavra que certamente acalmaria a alma. Dos lábios de Jesus iam brotar palavras de vida, tão poderosa, tão forte, tão extraordinária, magnífica, ungida, que faria uma partição dentro da minha mente, do meu coração, botando de lado tudo que não prestava e fazendo como água fluindo uma lavagem pela palavra no meu interior, que após ele falar eu me sentiria puro, me sentiria limpo, purificado, santificado. Essa é a grande verdade. Aproximar-se de Jesus é receber alívio. Não ia ter culpa que ficasse ali dentro, não tem nenhuma mágoa que sobraria naquele momento, nada de ódio, nada de angústia, nada de medo. A ousadia, a coragem, a força, o poder do Espírito Santo de Deus, certamente estaria me impulsionando para cima, assim como a você também. Essa é a realidade. Aproximar-se de Jesus já é um grande remédio. Ouvir Jesus é outro remédio. É por isso que está escrito: bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras da profecia, da pregação, da anunciação. É por isso que Paulo, com toda convicção, diz: olha, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus, das boas novas que flui de Jesus, e das boas novas que é o próprio Jesus. Eu não me envergonho de Jesus, eu não me envergonho do que Jesus fala, eu não me envergonho de levar para frente o que Ele falou. E por que eu não me envergonho? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, que confiar, que botar fé nas palavras do Senhor. Bom, Ele promete alívio. E Ele condiciona esse alívio e um descanso para a própria alma, um descanso para a psique, para o coração. Ele vai condicionar isso a tomar o seu jugo. O jugo é interessante. Quando você vai conversar, estudar com rabinos, os rabinos dizem que a palavra jugo, que você sabe, é um aparelho, né, para ligar dois boi, dois animais, né? Ou, até dentro da escravidão, dois homens. Tá? Um aparelho que amarra os dois, faz os dois andar juntos, trabalhar juntos. Certo? Mas para os rabinos é mais do que isso. Ele diz que cada vez que alguém resolve seguir um mestre, se faz discípulo de um mestre, é preciso ele assumir, adotar para a sua vida o conjunto de doutrinas, de ensinamentos daquele mestre. E nos dias de Jesus, os rabinos, principalmente do grupo dos fariseus e do grupo dos saduceus, eles eram rígidos, rigorosos. Eles impunham para os seus discípulos cargas pesadas. Jesus chegou a falar que os que se assentam, os legisladores de Israel, que o Sinédrio, a casa legislativa de Israel, era formada por sacerdotes. E eles impõem sobre o povo um jugo tão pesado, que eles mesmos nem com um dedo movem. Eles nem tentam, mas eles impõem para o povo. Eles enchem o povo de regras, eles enchem o povo de rituais,
Isso já tinha sido denunciado pelos profetas. Jesus não foi o primeiro a fazer essa denúncia. Porque quando você vai lá no livro dos profetas, você vai encontrar lá os profetas protestando contra o sacerdócio de Israel e os seus dogmas, as suas doutrinas, protestando contra o seu ritualismo, a forma como eles levaram o povo a servir a Deus, colocando uma série de sacrifícios tolos, levando o povo a ter rituais públicos, de lavar pés e mãos, tanto na entrada de casa quanto nas praças, de fazer orações prolongadas nas esquinas, para dizer que estava agradando a Deus. E os profetas protestam contra tudo isso. E a lógica é que quando Jesus chega entre os seus irmãos israelitas, ele percebe o vazio e a carga religiosa que estava sobre todos eles. Era aquilo, se você não lavar as mãos antes de comer, você está condenado. Se você não seguir o ritual X, você está condenado. É alguma coisa parecida aí, né, com o que a gente aprendeu há algum tempo atrás, agora mais liberalzinho em algumas igrejas, mas ainda tão ferrenho em outras, né? Vão lá e colocam julgo sobre o povo, vão criando doutrinas de homens, ideias de homens que não vão levar a lugar nenhum, mas levam as pessoas a um peso. Eu conheço irmãos fiéis a Deus, que servem a Deus com alegria, que querem agradar a Deus, mas que estão sempre se sentindo mal diante de Deus. Sempre se acham indignos. Irmãos que acham que nunca oraram o suficiente, que acham que nunca foram aos cultos de forma suficiente, irmãos que sempre se sentem culpados porque acham que tem que dar um pouco mais. E por que eles se sentem assim? Porque eles estão embaixo de jugo pesado, de fardos pesados. Eles estão embaixo de cargas pesadas, de exigência. Foram psicologicamente escravizados para um ritualismo que não tem nada a ver com Deus. Não é Deus que falou isso, não é Deus que disse isso. Foram doutrinas criadas pensando versículos fora de contexto e entregando para o povo regras que não tem nada a ver com Deus. Isso hoje. Imagina lá nos dias de Jesus. E Jesus olha o povo sofrido, Jesus olha o povo que está cansadinho, o povo que já cansado de matar pombinho, cansado de matar ovelhinha, cansado de matar novilho em sacrifício para cobrir a culpa, uma culpa que de ano a ano estava presente na vida deles. Então Jesus chega e diz: olha, venham para mim, ou venham a mim, vem cá aprender, chega para cá, vou ensinar vocês, eu vou colocar vocês dentro de um outro patamar. Primeiro eu vou aliviar vocês. É como se ele dissesse: o meu ensino vai trazer leveza para a vida de vocês, o meu ensino vai deixar vocês respirar mais suave, vocês vão se sentir bem com o que eu vou ensinar para vocês. E eu tenho também um jugo, porque não dá para ensinar sem jugo. Só que o meu jugo é leve. Não, o meu jugo é suave, é fácil de levar. Só que o meu jugo é suave e eu não boto o meu jugo sobre você. Olha o texto, eu vou lá em cima ler o texto. Consegue? Eu não botei para ti o texto aí, Diego. Mas Mateus 11, versículo 29. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. É interessante. Jesus não pega o jugo dele e diz: eu vou impor para você. Eu vou falar, você tem que fazer. Não, ele disse: não. Eu vou fazer diferente dos outros. Você quer vir para mim? Quer aprender comigo? Então você vai decidir se põe em prática ou não. Você vai decidir se toma o meu jugo.
certo? E uma vez que você decide tomar o meu jugo, então resolva também aprender de mim. Aprende comigo. Olha para mim, vê o que eu faço, como eu ando, como eu realizo as coisas, como eu trato as pessoas, como eu trato o inimigo, como eu trato o amigo, como eu trato cada ser humano que eu encontro no caminho. Vocês vão aprendendo, vão observando o meu agir. Nós hoje não temos esse privilégio que tiveram os nossos irmãos, os apóstolos e os discípulos daqueles dias. Nós não temos esse privilégio, mas nós temos um outro privilégio. Nós conhecemos a história deles. Nós conhecemos a história de Jesus. Nós conhecemos os feitos de Jesus. Por exemplo, imagina eu e o Pedro. O Pedro estava aqui com Jesus, ele não tinha a escritura do que Jesus ia fazer, como fez, de que forma fez. Ele não tinha. Ele tinha que esperar Jesus agir, e às vezes ele tinha que perguntar, porque não estava escrito não. Então ele tinha que fazer pergunta, e fazia pergunta às vezes tola, e ganhava também bronca de Jesus. Entendeu? Não era uma bronca, tá acabado o Pedro. Não, mas ele às vezes fazia pergunta tão tola que Jesus botava ele no lugar dele. Entende? Se eu fosse fazer aqui como Jesus, alguns saíram correndo, né? Alguns já correram. Entendeu? Porque tem gente que acha que Jesus era assim todo bonzinho. Jesus não era bonzinho, tá? Jesus era bom. Tem gente que acha que Jesus é humildezinho. Ei, tira esse zinho daí, tá? Jesus era uma pessoa humilde, mas ele não era uma pessoa tolinha, bobinha, não, medíocre, não. Jesus era um mestre, inteligente, sábio, tinha uma postura que era respeitada. Um jovem, Jesus era um jovem, de uma postura respeitável. Onde ele se colocava, os velhos calavam a boca. E os mais velhos, mestres de Israel, quando iam conversar com ele, tinham toda uma cautela. Porque ele não falava bobagem. Ele tinha uma postura firme. É dele que está escrito. Ele não ensina como ensinam os sacerdotes, os fariseus, zelosos da lei. Ele não ensina, porque ele fala como que tendo autoridade. Essa era a expressão que ficava para ele. O que ele fala, ele tem certeza. O que ele coloca, ele tem toda uma firmeza. Ele tem tanta firmeza que quando Pedro vai dizer bobagem para ele, diz: para trás de mim, Satanás. Já pensou eu olhar para um de vocês e dizer: para trás de mim é o diabo? Hã? Avança em mim, me dão pedrada. Pois Jesus tinha essa ousadia. Entendeu? Ele esteve diante de pessoas que chegaram para ele e falaram bobagem, e ele disse: você é uma serpente, você é uma cobra. Entendeu? Então ele não era um homem medíocre, medroso, que queria agradar todo mundo. Ele só tinha um para agradar, e ele agradava a esse um, o Pai Nosso que habita os céus. E as pessoas, para as pessoas ele servia verdade, conforme a sua necessidade. Verdades, cheia de amor, cheia de graça, mas verdade, porque só a verdade liberta. Não adianta chegar para um hipócrita e dizer para o hipócrita: olha, você vai ficar bem, Deus vai ter misericórdia. E aí o hipócrita continua sendo hipócrita a vida toda. Olha o amor de Jesus, olha a graça de Jesus. Ele chega para o hipócrita e diz: tu é hipócrita. O cara fica com um carão. Entendeu? Talvez ele nunca mais queira ver Jesus, mas ele ouviu a verdade. Se ele se autoavalia, diz: puxa, eu tenho que parar com isso. De fato eu sou um hipócrita, eu sou um fingido. Ele tem razão. Chega o doutor da lei lá para ele, cheio de lisonja, e ele chega e diz: tu tem que nascer de novo.
É necessário você nascer de novo. Eu disse, mas como assim? Aí vai dar uma desculpinha esfarrapada, né? Porque tem doutor da lei que vem com desculpinhas esfarrapada. Olha para Jesus e diz, mas como? Eu sendo um homem velho vou voltar para o ventre da minha mãe? Ô tolo! Jesus diz, poxa, tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas, não compreendes isto? Como é que tu ensina os outros? Como é que os outros vão te seguir se tu não entende o princípio da vida espiritual? Que dentro do mundo espiritual é necessário renascer, é necessário conversão, é necessário regeneração, é necessário uma obra do Espírito de Deus que te transforme por dentro e que te faça nascer de novo, faça de você uma nova criatura. Então Jesus era firme nas suas colocações, mas para o recém-chamado, qual é a atitude dele? Para os fraquinhos, para os cansadinhos, para os oprimidos, para aqueles que combatem contra si mesmo e contra os outros. Qual é a condição deles? Jesus diz, tome o meu jugo. Faça a tua escolha, se queres andar comigo, me ouvir e aprender de mim. É tu que escolhe. Jesus não os amedrontou, Jesus não colocou medo, se tu não me seguir, tu vai para o inferno. Nunca falou isso. Se tu não andar comigo e tu não aprender comigo, o Pai não te aceita lá no céu. Jesus nunca falou isso. Isso é coisa de religioso tolo. Ora, para que botar mais carga sobre os ombros daqueles que já se sentem oprimidos e cansados? Para que jogar mais medo sobre a psique que já está totalmente amedrontada diante da vida? Para que machucar e pisar na ferida do ferido? Por que pisar em cima do que está caído? Por que deixar mais ruim aquele que já está mal? Não é isso que Jesus ensina. Ele diz, não, eu tenho alívio para você. E a condição para você ficar aliviado de vez é você tomar o meu jugo e aprender de mim. E pode vir aprender. Eu sou um mestre, primeiro, humilde, não sou exaltado. Tem gente que diz que a gente dizer que é humilde já é exaltação, negativa. A pessoa sabe quando é humilde e sabe quando é exaltada. Jesus sabia que era humilde. Eu sou humilde, pode vir, eu vou te ensinar, não vou te machucar, não vou te ofender. Se precisar explicar 10 vezes, eu vou explicar 10 vezes para você. Enquanto você não tiver certeza, eu repito toda a explicação. Eu vou explicar e eu vou dar ainda para você um exemplo com a minha própria vida. Além de explicar para você como você deve fazer, como você deve proceder, como você deve agir, eu vou agir da forma que eu falo, a fim de que você tenha o quadro prático da aplicação daquilo que eu ensino teoricamente. E mesmo a teoria que eu te der, você vai podê-la observar nas minhas ações, na minha condução da vida, nos meus relacionamentos. Se você me acompanhar, se você tomar o meu jugo, se ligar a mim, se conectar a mim e aprender de mim, você vai ver que eu sou manso e humilde de coração. Ainda que eu seja firme nas colocações, eu jamais vou te destruir, eu jamais vou te machucar, eu jamais vou te colocar para baixo. E tudo que eu ensinar para você, se depois você ensinar para o outro, eu não vou dizer que foi eu que te ensinei. Eu sei ficar no meu lugar. Eu sei te entender. Aprendei de mim. Pode vir ser medo, pode vir tranquilo. E é maravilhoso, eu olho isso aqui, eu fico fascinado. Eu não sei vocês, eu vou viajando aqui, né? A minha mente está aqui, viajando por todos os caminhos do Cristo. E eu fico fascinado, porque eu conheci tantos pastores que o sujeito não podia ir visitar outra igreja sem pedir licença para ele. Eu conheci pastor que para visitar a mãe da gente tinha que pedir licença para ele,
Pastor, eu quero esse fim de semana visitar a minha mãe. E ele, às vezes, só para mostrar que mandava, dizia, não pode ir, eu não te abençoo. Maldito. Um maldito. Não era discípulo de Jesus, e eu achava que ele era o bambambam, e ele nem era discípulo de Jesus. Jesus disse que você tem o direito de ir, você tem o direito de ser livre. Qualquer um que queira te amarrar não é do Cristo, ele é anticristo. Qualquer um que exija servidão da tua parte não é teu irmão, é teu Senhor. E se alguém se faz teu Senhor, ele não conhece o Cristo. Ele não sabe o que é libertar, ele não sabe o que é ser livre. É escravo dos próprios conceitos que carrega em si e quer impor aos outros, tornando-se preconceituoso. Ora, Jesus, ele dá essa liberdade, quem quer ir, vai, quem quer ficar, fica. Quem quer colocar o jugo e andar com ele, coloca. Quem quer aprender, aprende. É assim que funciona, não tem que amarrar ninguém, não tem que dominar ninguém. Como é a expressão do Cristo? Olha, os gentios, os pagãos, eles têm reis que dominam sobre eles. E aqueles que dominam sobre eles são tidos por maiorais. Vós quem? Ele está falando aos seus discípulos. Vós, porém, não sereis assim. Antes, aquele dentre vós que quiser ser grande, ser o maior, seja o servo de todos. Lave o pé dos outros. Quer ser grande no reino de Deus? Seja servo. Destaque-se por servir, não por fazer servo, não por querer obediência, não, no ministério, os dons do ministério colocam o homem para baixo, não para cima. O que a teologia sistemática, religiosa ensina é um equívoco diante daquilo que está nas Escrituras. Ora, nas Escrituras nós aprendemos que quem tem um dom de Deus, ele vai descendo. Ser pastor é ser servo de todo mundo. Ser pastor é ser servo. Ah, não, irmão, é a cobertura. Que cobertura o quê? Não tem nada de cobertura, não. A cobertura já é divina. Papai do céu está sobre todos nós. E vocês serão irmãos uns dos outros. Vocês vão ser irmãos. Não tem ninguém maior, não. Não tem ninguém mais grande, não. O que tem aqui é destaque de grandeza, mas não é porque você é grande, é da grandeza do servir. De sorte que o Paulo também escreve sobre isso, e ele diz, eu tenho para mim que nós, os apóstolos, Deus colocou por último. Nós ficamos lá embaixo, lá atrás, falando dele, do apostolado. Nós somos presos para vocês serem livres, nós passamos necessidade para vocês terem de tudo. Nós temos privações para que vocês não tenham falta de nada. Nós vamos para baixo, vocês vão para cima. Andamos como pobres para enriquecer a muitos. Enriquecer com a palavra da verdade, com os ensinos de Deus. Você entendeu? De sorte que na hierarquia espiritual, grandeza é servir, o resto é tudo bobagem. Então Jesus disse, se você quer esse tipo de vida, pode pegar o meu jugo, se ligue a mim, se conecte a mim, caminha comigo e aprenda de mim, eu sou manso e humilde de coração. E aí ele faz uma nova promessa, ele diz aí, então, e só então, se você admite o meu jugo, certo? E você pega o meu fardo, eu vou carregar o que Jesus diz. Vou caminhar com Jesus e vou levar comigo o que Jesus diz que é para eu levar. Ele disse assim, então, você vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai encontrar descanso para a sua psique. Eu gosto de pensar na psique em suas partições. Está aí na nossa psique. Nosso ânimo, ou na nossa alma, no nosso ânimo, está aí, nossas vontades, certo?
tá? Os nossos sentimentos, nossa inteligência. E aí vai partindo os itens da alma, ou os atributos da alma. E você vai ver sentimento tranquilo, desejo satisfeito, tá? Pensamentos como um lago sereno. Você fica bem por dentro. É isso que Jesus chama de descanso da alma. O descanso da alma é você estar bem com você mesmo. É alguém chegar para você, eu não sei se já chegaram, para mim já chegaram. E disseram assim, escuta, o que te falta? Eu disse, nada. Nada? Nada. Outro chega, irmão Adilson, é uma luta, né? Eu disse, por quê? Por quê? Se tu não tens luta, eu disse, não. Estou pacificado. Tá, irmão Adilson, mas se alguém te der 1 milhão agora, tu vai fazer o quê? Nada. Deus está dado, eu guardo, pronto. Se não quer viajar pelo mundo, não quer conhecer Israel, eu quero nada, rapaz, estou bem, eu tenho tudo que eu preciso. Eu encontrei Jesus faz tempo, e eu tenho andado com Ele, e a vida é maravilhosa, a vida é extraordinária. Tá, irmão, mas eu também estou há tempo servindo a Jesus, e por que eu sou tão diferente? A vida para mim, olha, é inimigo daqui, é inimigo de lá, é problema daqui, é problema de lá, e é isso, é aquilo. Eu disse, meu Deus, eu disse, é que tu não foi conectado a Jesus. Ouvir falar de Jesus não quer dizer que você anda com Jesus. Conhecer a história de Jesus não quer dizer que você está conectado a Ele. Falar de Jesus também não quer dizer que você pegou o jugo dele. Não. E é aqui que muita gente se engana. Muita gente está enganada porque tem todo o histórico da vida de Jesus, fala para todo mundo de Jesus, mas ele não tem a experiência do alívio produzido por Jesus, nem a experiência do aprendizado num viver Jesus, com Jesus, num caminhar com Jesus, num aprender de Jesus para a prática. Aliás, tem muita gente que o evangelho que eles carregam é para os outros. Eles estão dentro daquela moda evangélica moderna não é mais tão moderna, mas de uns 50 anos, entende? Do ide por todo mundo. É uma moda americana que pegou em todas as igrejas evangélicas o imperativo do ide, porque se nós evangelizar todas as tribos da terra, Jesus vai voltar. Não é verdade. Não é assim que funciona. Não. E aí o sujeito falava de Jesus, para todo mundo falava de Jesus, mas ele em casa era um problemático. Entendeu? Maltratava a esposa, os filhos. No comércio, um desonesto. Na empresa, alguém que o patrão não quer mais nem ver. Olha só, ele não estava embaixo do jugo do Cristo. Não estava comprometido no passo a passo com Jesus. Não estava seguindo a proposta. E aí você compreende por que ele, então, é um crente, entre aspas, e tão atribulado na vida, tão cheio de problema. É digno de compaixão, eu não estou recriminando ele. Eu só estou dizendo que é possível ouvir o convite para o alívio, vir até perto de Jesus e não tomar o seu jugo. É possível andar com a multidão que anda com Jesus e não tomar o jugo de Jesus. E se eu não tomar, a condição que me leva ao descanso da alma, que é a segunda promessa de Jesus dentro desse texto, não vai acontecer. É simples assim, não vai acontecer. Para que ela aconteça, é preciso eu me comprometer de tomar o jugo. Jesus é legal, hein?
Só, eu tenho aqui um espaço para você andar comigo. Eu tenho aqui, um jugo que você conecta, fica ligado a mim. Só que tem um detalhe. Para tu nunca reclamar de mim, eu não boto jugo em ti não. Tu tem que tomar. Tu pega. Eu te digo o que tem que fazer, é tu que faz. Depois de tu fazer, aí sim, tu te liga a mim, aí por onde eu caminhar, tu vai junto. Aí eu te levo. Entendeu? Quando trabalhei lá no Meleiro, eu, que nunca tive contato com os animais na agricultura, lá tive o privilégio de conhecer o irmão Oclênio, um italiano plantador de milho e outras partes da agricultura, que arava toda a sua terra com uma junta de bois lindo. Tinha lá uma junta de bois muito linda. E aí tinha um boi que era o mais velho, forte, e um mais novo que ele comprou. Aí ele disse: irmão Deus, para a gente treinar os bois no jugo, é assim. A gente bota o boi mais velho, que já sabe a trilha, está treinado no arado, e a gente bota um mais novo aqui, conectado pelo jugo. Ele usava a palavra cangar. Canga junto os dois. Ele falava isso. Conecta os dois pelo instrumento chamado jugo. Ele saiu mais novo, quer sair da trilha, mas o mais velho aguenta aqui e é mais forte, vai levando o outro, até que o outro aprende também. Aprende só de andar junto. O que Jesus está dizendo é aqui: ei, anda comigo, tu vai aprender de mim. Oh, glória a Deus. Tu vai aprender a andar como eu ando. Tu vai aprender a agir como eu ajo. As tuas atitudes vão ficar parecidas com as minhas atitudes. O teu ser daqui a pouco vai ser parecido com o meu ser. Tu vai sendo transformado passo a passo. Tu vai ficando semelhante a mim. E à medida que tu for semelhante a mim, que tu for te igualando a mim, sabe o que vai acontecer contigo? Tu vais encontrar descanso para a tua alma. Oh, glória a Deus! Tu vais te sentir tão bem, tu vais ter satisfação em ti mesmo, a tua alma vai se encher de gozo, tu não vais ter mais medo de nada. Oh, glória a Deus! Andando comigo, tu vais ver que eu sou a ressurreição e a vida. Andando comigo, tu vai ver que não tem nada tão ruim que eu não possa transformar, que eu não possa melhorar. Andando comigo, tu vais perceber que tu não precisa ter medo de nada na vida, porque você vai ver que comigo tu serás bem-sucedido. Comigo tu serás um abençoado, um bem-aventurado. Andando comigo, seguindo comigo, passo a passo comigo, meu filho, meu irmão, meu amigo de Jesus, tu vais estar bem, tu vais ter saúde psíquica, tu vais ter saúde espiritual, a tua consciência estará pura e leve, os teus pensamentos serão bons, a tua alma se encherá de vida, de gozo, de prazer. Glória a Deus. Resultado: a fonte do descanso para a alma é o jugo suave e o fardo leve de Jesus. Essa é a fonte do descanso. Não adianta orar e não andar com Jesus. Eu diria que você nem precisa orar. Você sabia disso? Irmão Adilson, agora está pregando heresia. Eu te provo nas Escrituras que quando você anda com Deus, ou você anda com Jesus, quando você está pensando em orar, Ele se compromete através dos profetas a já responder a tua oração.
Eu tenho experiência dessa natureza. Lembro-me um dia que eu estava desempregado, os 3 filhos pequenos em casa. Não tínhamos mais quase nem comida em casa. Era um dia difícil, era um dia para andar triste. Era um dia para um pai de família muito dolorido. E eu saí de casa orando. Saí orando. Abri o meu portão. A minha rua não tinha calçamento. Era toda de terra, saibro. Macadame, né? Macadame. E eu estou orando quando de repente machuca o meu pé. Eu então, para se somar a escassez lá de casa, entendi que o meu sapato estava furado embaixo. E eu resolvi glorificar a Deus. Eu disse: Tu é maravilhoso, Senhor, Tu é extraordinário. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és grande. Eu confio em Ti, meu Deus. E pensei assim: eu saí para glorificar, e eu não vou pedir sapato nenhum. Quando eu chegar em casa, que eu retornar, eu vou falar novamente com Deus, e vou pedir um par de sapatos. Eu não tinha dinheiro para comprar. E eu vim, atravessei aqui a Avenida 7 de Setembro, cheguei ali no posto, e encontrei uma irmã. E eu disse para ela: estou indo na tua casa. Ela disse: pois é, e eu vou lá no centro. Eu disse: tá bom, eu volto outra hora. E ela disse assim: tu sabes o que eu vou fazer lá no centro? Eu disse: não, como é que eu vou saber? Ela disse: eu vou lá comprar um par de sapatos para você. Você entende? Eu li lá nos profetas: quando ainda estiverem pensando, antes das palavras chegarem aos lábios, eu responderei. Ainda pensando. Andar com Deus, andar com Jesus, é ter o privilégio de experiências maravilhosas. Quando nós nos dedicamos a tomar o jugo de Jesus, nós encontramos a fonte do descanso. O jugo suave e o fardo leve passa a fazer parte da nossa vida. Nós já não temos mais temores. Entenda o que eu estou dizendo para você. Eu não estou dizendo que você não vai ter nada de difícil. O que eu estou dizendo é que você não vai mais ter medo. Você vai encarar a vida com leveza. Você vai entender que tudo aqui está conectado. Louvado seja Deus, que nada, nem uma folhinha da árvore cai, se não for pelo poder de Deus. Você vai compreender que até mesmo os fios de cabelo da sua cabeça estão sobre o olhar de Deus, e Ele sabe quanto existe aí. Só dando uma ideia de conhecimento. É claro que Deus não vai pegar teu fio de cabelo e contar, mas só dando uma ideia, Ele sabe quanto tem. Entendeu? Porque Ele tem cuidado de nós. Então o que Jesus diz é: encontre alívio e descanso, tomando o meu jugo e aprendendo de mim. Sabe, irmãos, durante anos e anos, a igreja evangélica me serviu ritual, me serviu dogma, me serviu coisas para ser feita, e não me serviu o evangelho. Desde que eu, Jair e outros começamos a estudar os evangelhos, nos reuníamos para estudar os evangelhos e aprender de Jesus, a nossa vida mudou. A nossa vida se transformou, a nossa vida se modificou. Tudo mudou. Mudou para mim, mudou para Gui, minha esposa, mudou para os meus filhos, mudou para o Jair e para a sua família, mudou para a Janaína. Mudou para nós que estamos aqui, mudou para nós. Oh, que coisa maravilhosa! E mudou
mudou para algo melhor, algo maravilhoso, algo às vezes inexprimível, inexpressível. Às vezes a gente quer falar para as pessoas e não consegue, porque é tão profundo, ao mesmo tempo é tão íntimo, é tão particular, porque faz parte de um querer, faz parte de um desejo, faz parte da bem-aventurança, da fome e sede de justiça, de querer o certo, de querer fazer o que é para ser feito. Quantas vezes cheguei perto de amigos cristãos aí no sentido religioso, e eles me disseram: Adilson, todo mundo faz. E eu disse: Jesus não faz. Adilson, mas todo mundo faz assim. Eu disse: pois é, mas Jesus não faz, né? Não, Jesus não faz. Eu disse: então eu não faço também. Não faço também. Mas então tu vais perder. Não faz mal. Oh, glória a Deus. Eu ganhei muito mais. Eu ganhei muito mais. Glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Eu tenho alegria para doar. Eu tenho prazer para repartir. Eu tenho fé para testemunhar. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida para me impulsionar a fazer o que é bom. Pronto. Dou risada do amanhã. E quando falam em morte, a minha alma está tão descansada que eu penso que é mais descanso ainda. Não dá medo não, me alegra. Como diz Paulo, se fico, para o Senhor fico. E por amor de todos os escolhidos, eu ficarei falando de Jesus. E vivendo Cristo. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer, se morrer, para Cristo eu fui. E com Cristo viverei. Esse é o segredo. Tome o jugo e aprenda de Jesus. E seja feliz. Tenha descanso. É a palavra que entrego para você nessa noite, com a frase que aqui várias vezes já falei, mas não posso deixar de pronunciá-la. Seguir Jesus é a mais fascinante proposta de vida. Eu quero para mim. Você quer para você? Amém? Então, erga-se e vamos agradecer ao Senhor.